Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe muito a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, esse estado maravilhoso, você que me assiste do oeste, aí de Blumenau, Chapecó, você que me assiste de Criciúma, você de Lages, você que acompanha esse programa agora da cidadezinha bem pequena até a maior, até a que tem mais pessoas como Joinville. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e te fortaleça, te livrando de todo o mal. E a reunião de prosperidade com Deus nos ensina, né? Toda segunda-feira. Vou pedir para colocar aqui no plasma uma passagem bíblica que eu gosto muito dela e vai te fortalecer, vai te ajudar. Se projetas alguma coisa, se você tem um plano, se você tem um objetivo, se você projeta alguma coisa, ela te sairá bem. Olha a importância de você ter um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Quando eu falo para você vir aqui segunda-feira, não é só para você frequentar, não. Mas é para você entender o que Deus quer fazer com a sua vida. Fazer de você um referencial. Fazer de você uma coluna para a obra dEle, para a casa dEle. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. E a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Eu gosto muito dessa passagem porque eu tenho certeza que tem pessoas me assistindo agora que você tem sonhos, você tem projetos, você tem objetivos, você tem vontade de chegar. Mas sempre acontecem situações para parar a sua vida, para que você venha ficar em uma situação onde quem olha, quem passa, quem te vê, fala assim, olha, que pessoa que tem uma vida complicada. Eu vou mostrar uma imagem para você, porque a vida de muita gente reflete essa imagem aí. Uma obra inacabada. Olha o tamanho disso. Olha essa obra. Observa, ali tem sonhos, tem projetos, ali tem muito dinheiro parado. Não conseguiu concluir. Você nota, meu amigo, que o mal quer a nossa vida assim, ó. Quer você aí desmotivado, desmotivada, formado, olhando para o seu diploma na parede e dizendo assim, olha, não consegui nem colocar em prática o que eu aprendi em 4, 5 anos. Há 14, se eu não me engano, essa obra está parada. E a vida de muita gente parou no tempo. Por isso que segunda-feira nós vamos fazer um clamor, nós vamos fazer uma oração para que todas as obras inacabadas, inclusive na sua vida, isso venha terminar. Eu tenho certeza de uma coisa. Assim como o nosso Senhor nos ensina que através da fé eu dou ordem a um monte, passa daqui para lá e ele vai, através da fé. Eu tenho certeza que todas essas obras inacabadas serão aí agitadas. Deus vai colocar a sua vida para andar depois dessa reunião de segunda-feira. E a prova são os testemunhos. Acompanhe as histórias, eu já volto. Como é que é o nome do senhor? É William. William, você começou o pacto, você já fez, como é que é a sua história? Eu estava afastado da igreja, né, há um tempo, aí eu conheci uma pessoa e ela me trouxe de volta dentro da igreja, né? E aí a gente iniciou o pacto, ela já estava no pacto, eu iniciei o pacto junto com ela, né? Eu que estava desempregado, estava numa situação bem complicada. As coisas começaram a mudar, eu fui contratado numa empresa internacional, muito bacana, comecei a vender muito, comecei a cada vez mais me aproximar, né, de Deus e há 2 anos, mais ou menos, a gente fez uns investimentos, né, a gente comprou uns imóveis e a obra parou. E o dono da obra, ele desapareceu, não deu um golpe, né, mas tudo ficou travado. E a gente firme no pacto, na palavra, vindo, pegamos o óleo, pegamos os elementos, a gente ia lá na obra, colocava os elementos. E na semana retrasada eu fui lá na obra e tinha uns rapazes lá, trabalhando, voltando com a obra. E aí eu, como quem não quer nada, eu perguntei, né, para eles o que estava acontecendo, se eles estavam retomando a obra, e eles me falaram que haviam retomado a obra naquele dia. Um dia antes teriam tentado retomar, não conseguiram por causa do material, e naquele dia eles estavam retomando a obra para entregar os apartamentos esse ano. Que legal, né? Dá certo quando obedece, né? Dá certo. Muito mais vai vir e vai entregar e vai arrebentar. Deus abençoe. Qual é seu nome? Sandro. Seu Sandro,
Como era a sua vida antes de Deus abrir as portas? Em 2005 eu cheguei aqui, eu tinha perdido um emprego que eu ganhava muito bem, né? Na época, né? Eu ganhava muito bem. Aí eu vim para a igreja. E depois que eu vim para a igreja, eu fiz um voto aqui com Deus, eu recuperei aquele emprego já no outro dia. Recuperei aquele emprego, fui lá e eu tinha determinado, fui lá e consegui de novo. Depois de uns 4 anos eu fiquei sócio da empresa e depois de um tempo eu vendi a empresa, né? Só que daí, de lá para cá, eu nunca mais precisei procurar emprego. Nunca mais. Hoje eu tenho meu próprio negócio, né? E nunca mais de lá para cá, eu não sei o que quer dizer me dar um emprego, não sei. Quer dizer, daquele momento que o senhor chegou, fez um voto com Deus, determinou, as portas se abriram e nunca mais se fecharam. Sim, senhor, nunca mais. Sim, senhor. O que é um pacto com Deus? Olha, um pacto com Deus é fidelidade. É tu ter fidelidade com Deus, é o que tu prometer, tu cumprir. E toda segunda-feira está aqui buscando a direção de Deus para aquela semana, para aquele mês, né? Vale a pena? Sim, senhor, vale muito a pena. Tá ligado. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome da senhora? Rose. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus hoje? Como é que era antes? Eu venho de uma sociedade que me quebrou geral, né? Desde o início ela estava dando indício de que não ia dar certo, mas eu insisti. Eu tentei com a força do meu braço, pacto com o mundo, né? Vendi carro, entrei em empréstimo no banco para tentar fazer com que o negócio desse certo, mas não deu. Eu saí dessa sociedade com mais de 60 mil em dívidas, prejudiquei não só a mim, mas outras pessoas que trabalhavam comigo, colaboradores que eu tive que dispensar, que eu deixei as pessoas na mão, totalmente sem renda, e também doente, depressiva, né? Eu não via como reagir, eu não tinha ânimo para nada, né? Perdeu tudo que investiu, saiu com dívidas e com depressão. E a pé. E aí, eu ouvi falar nesse congresso, na empresarial, reunião voltada para a vida financeira, onde continha palestras para orientar as pessoas, né? E eu acreditei, falei, pô, e eu vi testemunho de pessoas também, né? Que conseguiram reverter o quadro. Aí eu falei, se teve jeito para essas pessoas, tem para mim também, né? Então eu vou me enfiar de cabeça, não tenho nada a perder. Eu só tenho que ganhar, perder eu não tenho mais o que perder, né? Aí eu comecei paulatinamente frequentar, obedecer, participar e não me pergunte como, bispo, mas ao longo do tempo eu fui quitando as dívidas. Deus me deu logo de cara, não um carrinho básico para eu andar, mais um 0, passei a andar de carro 0, quitei as dívidas, e o que é mais importante, eu consegui reagir, enxergar que tinha jeito até no meu problema de saúde, né? Comecei a confiar, a plantar e comecei a colher, né? Hoje, graças a Deus, a situação reverteu de uma forma que eu tenho 3 fontes de renda, né? Consegui, do nada, sem querer, uma amiga minha chegou para mim e falou assim, Rose, tem um empreendimento novo aqui na cidade, você não quer investir, entrar ali? Eu falei, não, já tenho minha casa, não quero, nunca gostei de apartamento, né? Ela, não, vamos lá conhecer. Aí, fui lá conhecer, 3 dias depois já estava assinando o contrato, uma coisa que nem pedi para Deus, né? Assinei o contrato, já tem um ano que eu estou pagando, e agora, no final do ano, já entrega. A torre já está bem no finalzinho para ser construída. O ano passado, eu comprei uma moto para o meu filho, investi no transporte para ele, ajudei na formação dele, né? Ele concluiu a faculdade no mês de agosto do ano passado, hoje está fazendo pós-graduação, investi na formação dele, e está trabalhando, então até a minha família colhe frutos, né, desse congresso, né? A minha casa, que eu já tenho há alguns anos, eu tinha o sonho de fazer uma suíte em cima. E aí eu comecei a construir, e dessa suíte eu quase que construí uma casa em cima praticamente, né? A suíte tem 32 metros quadrados, quase o tamanho do apartamento, né? Que está em fase de acabamento, né? Carro 0, dívidas pagas, e assim, a questão também não é só financeiro, aquilo que é palpável, o que é mais importante, Deus colocou a paz dentro de mim. Hoje eu tenho paz para desfrutar aquilo que Ele me deu, tenho a presença dEle dentro de mim. E eu não sei se foi o Senhor, mas eu ouvi um homem de Deus uma vez falar no altar que tem gente que é tão rica, mas tudo que ela tem é o dinheiro. Eu tenho além disso, eu tenho o Senhor Jesus como o meu Salvador, e coloca essa paz dentro de mim. Então hoje eu tenho 3 fontes de renda, e a terceira fonte, aquela empresa que me quebrou lá atrás, hoje eu coloquei o Senhor Jesus como sócio, como proprietário dela. Então eu não tenho mais medo de quebrar, não tenho mais medo de cair, porque Ele tem me sustentado em tudo. Deus abençoe. A Bíblia representa a palavra de Deus, e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante, para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus.
Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus e agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Quando Deus guia a vida de uma pessoa, quando Deus sustenta uma pessoa pelas mãos, ela vai conseguir se levantar de cada dificuldade, de cada situação que vai aparecer. Segunda-feira passada, a palestra, dentro da palavra de Deus que nós demos aqui, foi sobre suportar um processo. Quantos estão me assistindo agora e você está sendo perseguido dentro dessa empresa que você está? Você começou a trabalhar, começa uma perseguição. Você começou a se destacar nas vendas, alguém vai se levantar contra você. Tudo isso faz parte de um processo para você chegar onde você tem que chegar. Eu atendo pessoas aqui que dizem assim, olha, eu comecei a construir a minha casa e se levantou inveja de tudo quanto é lado. Eu falei no meu trabalho que eu ia começar o meu próprio negócio, riram de mim. É claro, meu amigo, isso faz parte. A pessoa que tem esse Deus dentro dela, a pessoa que entende o que é essa reunião de prosperidade com Deus, ela sabe que as lutas, as perseguições, os falatórios vão surgir. Mas você não deve se prender a isso. Porque todo líder que é líder sabe que as pessoas falam mal dele. Todo grande líder sabe que não agrada a todos. Agora, você quer ficar se prendendo a isso ou você quer vencer? Porque se você quiser vencer, você vai ter que se identificar com aquela velha história do sapinho que era surdo. Ele só chegou no topo porque ele era surdo. Eu quero colocar o SOS mais uma vez à sua disposição, 011 3573 35 00 011 3573 3510, o nosso SOS da prosperidade com Deus. Vou colocar uma matéria e eu volto daqui a pouquinho com uma história maravilhosa, a história do Marcos. Empresas de tradição e grande porte estão passando por milhares de problemas. Umas com dívidas altas e outras com rumores de falência. O que tem levado essas empresas de tantos anos de mercado a estar passando por tantos problemas financeiros? A tradicional empresa de higiene e limpeza, a Bombril, está passando por dificuldades financeiras e precisou buscar ajuda externa para manter suas atividades em andamento. A empresa recorreu a um empréstimo de 300 milhões para tentar superar a crise. Os problemas financeiros da Bombril remontam ao início dos anos 2000, quando a empresa tentou diversificar sua linha de produtos, mas não obteve o retorno esperado. A tentativa frustrada de entrar no mercado de cosméticos endividou a companhia, que teve que pedir recuperação judicial em 2003. Mais uma empresa que está fechando as portas e sem alardes é a Tok Stock, que iniciou um processo de fechamento de lojas em vários estados do país. A Tok Stock não se pronunciou sobre o fechamento de lojas, nem sobre o pedido de falência até o momento. E outra marca forte do Brasil, que infelizmente está dando sinais que está fechando também as portas, é a Tupperware. A própria marca revelou algumas incertezas sobre a sua continuidade e que pode deixar de cumprir algumas cláusulas contidas em contratos de crédito. Isso aconteceria porque ela não pode ter liquidez suficiente para honrar as dívidas e continuar suas atividades. Empresas de grande porte e tradicionais que, infelizmente, não têm suportado tantos altos e baixos do mercado. Quando a Bíblia diz assim para mim e para você que ninguém tem segurança nessa terra, é a mais pura verdade, né? Ninguém pode dizer assim, olha, eu mando, eu sou dono disso, eu faço, eu aconteço. Todos nós precisamos
de Deus. Eu quero colocar agora a história do Marcos. Ele veio segunda-feira, tinha uma vida cheia de limitações, fazendo um pacto com Deus e obedecendo, a situação mudou. Meu nome é Marcos Soares Vieira, tenho 55 anos e sou empresário. A minha história começou desde a infância. Eu tive uma infância assim, um pouco difícil na parte financeira. Meus pais são nascidos, criados na roça. Eu também fui muito tempo para a roça, desde a minha infância. E meus pais, eles não davam tudo o que a gente precisava, eles davam para a gente o que eles conseguiam dar. Então, a gente vivia assim, uma vidinha parada, ele não conseguia crescer. Quando cheguei lá por volta dos meus 15 anos, mais ou menos, que eu tomei essa decisão. Daí deixei a escola na 7ª série e fui para a roça, né? E nessa mesma época, era uma vida difícil, era muito difícil, trabalho na roça, trabalho muito pesado. Por volta dos meus 15 anos, mais ou menos, a minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica, que surgiu lá no bairro, a gente começou a frequentar e a gente ia junto com ela. Começou e foi indo, e a gente foi ficando. E ficamos aí por vários anos. Eu acredito que por mais de 15 anos nós ficamos na igreja ali. Ali eu me casei, conheci minha esposa ali. O tempo foi passando, só que as coisas, elas não mudavam. Ficavam ali sempre, todos aqueles anos ali e sempre naquela mesmice. E eu tinha vontade muito de vir para a Igreja Universal. Só que era 32 quilômetros de distância. Aquele tempo, 32 quilômetros, era uma distância muito grande para mim financeiramente. Até mesmo na época, quando o Bispo Macedo foi preso, nós, mesmo naquela dominação, nós oramos por ele. E eu sempre tive vontade de falar para minha esposa, quando eu estava eu falei, vamos, assim que terminar a reunião, vamos embora que eu quero ouvir a oração do Bispo Macedo na rádio. Né? Certa vez eu tive, sim, um problema de cólica de rins. Sabe? E cólica de rins, para quem já passou, sabe que não é brincadeira. E numa dessas orações, que era 10 da noite que ele fazia, aquela época era 10 horas da noite, um radinho no cabeceiro da cama, que é o que a gente tinha, uma área lógica, eu tinha ganho de presente de casamento, porque a vida não era fácil não, então era o que a gente tinha ali, um copo d'água, que eu, todos os dias eu colocava ali na oração, quando ele falou, você que tem problema de AIDS, você que tem problema de câncer, e foi falando várias coisas. Aí de repente ele falou, você que tem problema de rins. Aí eu falei, é comigo mesmo, tá falando comigo. E foi ali que eu dobrei meus joelhos ali, sabe? E nunca eu orei com tanta fé, sabe? E quando eu tomei aquele copo de água, nunca mais eu tive, nunca mais eu soube que era uma cólica de rins, sabe? Aí daí surgiu uma situação lá onde a gente estava e eu falei, eu vou para a Igreja Universal. E, inclusive, até tem um detalhe, no primeiro dia que eu fui, o cara bateu no meu carro na avenida, sabe? Você fala, não, mas... Só que eu já tinha um negócio dentro de mim que eu falava, não, se deu errado aqui porque vai dar certo, então eu não vou desistir. E eu não desisti, foi uma coisa pouco, passageira, por muitas vezes. Eu ia na reunião de segunda-feira, 7 horas da noite, chegava em casa 9 horas, porque a distância tem fogo. Quantas vezes eu chegava a tirar roupa e voltar a trabalhar? Muitos daquela dominação, quando nós saímos, você vai virar Macedinho? Então, criticaram, foi muito criticado, foi muito humilhado muitas vezes. Humilhado pessoas de dentro da própria família, sabe? Mas nunca dei ouvido, sabe? Nunca deixei por me levar por aquelas críticas. Então a gente foi se apegando, quando Deus foi ali, eu nunca desisti. Vi a pregação do Bispo Macedo que eu não esqueço até hoje. Quando ele falava, tua vida tem que ser como subir uma escada, degrau por degrau. Não sobe de uma vez só que só olhar para cima você vai cair, não. Vai degrau por degrau. Aí passei a entender o que era realmente o Espírito Santo. E eu pensei comigo, eu vou buscar o Espírito Santo. Eu lembro que é bem cedinho a reunião que fazia. E foi maravilhoso. Eu senti um alívio dentro de mim, assim, um alívio, assim, sabe? É difícil até de explicar. É um negócio totalmente diferente, sabe? Aquele vazio que tinha dentro, aquele aperto que tinha dentro, acabou, sabe? Percebi que foi diferente. A vida começou dali diante, eu saí dali leve, saí contente, sabe? Quando você anda meio sorrindo à toa. Tudo que eu tenho foi o altar que me deu. Sabe, o altar não deve nada para ninguém. Tudo foi pela direção de Deus, tudo foi assim, no passo a passo, seguindo a direção de Deus. Tomando atitudes também, pela minha parte, mas foi pela
sabe, porque a direção que Deus me deu. Foi tudo que eu tenho, eu falo tudo que eu tenho. Minha família abençoada, meus filhos de faculdade, meus filhos é obreiro, hoje. Para quem morava na época, quando eu me casei, eu morava numa casa que tinha 40 metros quadrados. Hoje tem acho que 300 e poucos metros quadrados, tem piscina, tem de tudo. Hoje nós temos o conforto, sabe, que pela graça de Deus, que Deus nos deu, que a direção que Deus nos deu, sabe? Através da Igreja Universal, onde eu recebia a direção, eu sempre fui muito bem recebido ali. Ao contrário, a fé inteligente, onde você usa a fé inteligente ali, a partir do momento que você começa a usar a fé, como é fé inteligente é diferente. Então você aplica aquelas ideias, você aplica aquilo que você aprendeu e dá certo. Mas o mais importante é o Espírito Santo. Você nota, meu amigo e minha amiga, que Deus, Ele nunca mudou, né? Ele sempre está pronto a pegar a sua vida, que aos olhos desse mundo possa ser desprezada, e fazer de você um referencial. Você só precisa de uma coisa, ouvir a voz dEle. A voz de Deus nos dá uma segurança, nos dá paz, nos dá alegria. Por isso que eu convoco você para estar conosco aqui nessa segunda-feira, e nós vamos estar orando por todas as obras inacabadas. Essa semana está muito abençoada, né? Sexta-feira hoje, libertação. Domingo agora o Dia das Mães, teremos uma Santa Ceia. E segunda-feira esse clamor. E eu quero finalizar esse programa deixando aí uma mensagem sobre o Rio Grande do Sul. E você que pode ajudar, nos ajude nessa guerra, nos ajude nessa batalha. E eu tenho certeza que o povo gaúcho vai dar a volta por cima. Deus abençoe vocês. Os sinais do fim aumentam a cada dia. Mesmo assim, muitos desconsideram. Essa incredulidade também é um sinal previsto na palavra de Deus. Mas ninguém pode dizer que não foi avisado. Deus deixou detalhadamente descrito como seria o fim e como seriam os dias que antecederiam o arrebatamento. Tudo se cumprindo diante dos nossos olhos. O grito das profecias que não se pode calar. Na antiguidade, por conta da maldade humana, Deus avisou: o mundo pereceria por meio da água, salvando apenas a família do justo Noé. E quando menos esperavam, esta palavra se cumpriu. Hoje, esta mesma voz, a voz da palavra de Deus, avisa: a terra nunca mais será destruída pela água. Mas tanto os céus quanto a terra estão entesourados para o fogo, que pouco a pouco já prepara sua ignição. Faíscas do Apocalipse em todos os sinais. A destruição só ainda não veio, porque Deus continua dando chance para que ninguém se perca e todos se arrependam. Mas o ser humano rebelde não valoriza a oportunidade da salvação e cada vez mais se afasta de Deus. Estamos sendo avisados, mas como nos tempos de Noé, a destruição será repentina. A hora da salvação é esta. Chegará um momento em que a porta vai se fechar. E por mais que Deus queira salvar a todos, apenas poucos irão entrar. Para quem este fogo vier, ele nunca mais irá se apagar. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.